Paz e graça, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o reverendo Nilson Santos, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Coelho da Rocha, São João de Meriti. Esse é o nosso lecionário devocional de preparação para a Páscoa cristã. Eu quero fazer a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, do verso de número 22 ao verso 31, conforme a proposta de hoje. Jesus percorria as cidades e os povoados, ensinando e caminhando para Jerusalém. E uma pessoa lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Aos que lhe respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Aqui nós encontramos, uma pergunta que foi feita a Jesus, porque havia uma discussão entre os judeus sobre o número de pessoas que seriam salvas. E aqui então perguntam para Jesus acerca da quantidade, se era muita ou se era pouca das pessoas que alcançariam a salvação. E Jesus vai dizer que nós devemos nos esforçar para perseverarmos na fé, porque a porta de entrada é uma porta estreita. Isso nos faz pensar uma série de coisas. Por exemplo, nós vivemos num tempo em que as pessoas falam muito do amor, da graça de Deus. Por isso, as pessoas às vezes negligenciam a questão da vida de renúncia, de abnegação. Simplesmente elas abraçam pecado, vivem pecado, argumentando que Deus é amor, e muitos nem mais acreditam na questão de uma condenação eterna. Esse é o espírito dessa época. Porém, o próprio Jesus, são palavras da boca do próprio Cristo, de que poucas pessoas serão salvas, e não muitas. A porta ela é estreita, não é uma porta que passa muitas pessoas. Vamos imaginar aqui um funil. Pela porta da comunidade religiosa local, pode até haver muitas pessoas. Porém, a entrada na porta celestial é como se fosse a parte de baixo de um funil. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E aí você vai encontrar o texto lá no verso 25, dizendo: quando o dono da casa houvesse levantado e fechado a porta, e de fora começar a desabater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele vos responder: não sei de onde sois. Aqui há algo bem interessante. Fala de que a graça que nos é apresentada, ela tem um tempo determinado. Imagina, por exemplo, a Arca de Noé. Enquanto a Arca estava sendo construída, era ali um sinal de que havia uma porta aberta para que se pudesse entrar. Mas depois que a porta da Arca se fechou, ou seja, o tempo da graça findou, o que sobra é o juízo de Deus. Não há uma outra possibilidade, não há uma repescagem, não há uma segunda chamada. Portanto, as pessoas não devem brincar com a oportunidade que lhe é dada. Muita gente diz assim: quando eu ficar mais velho, eu vou acertar a minha vida com Deus. Quando eu passar por aquela situação que eu estou vivendo de pecado, esse meu coração endurecido que eu não estou querendo abri-lo agora, esse perdão que eu não quero liberar, eu me acerto, eu vou me firmar. A pergunta é: será que você terá esse tempo? Você consegue garantir que você terá o dia de amanhã? Deixa eu ser mais objetivo. Será que você consegue garantir que terá até no final do dia de hoje para poder se voltar para Deus? Se você está ouvindo essa mensagem, é um tempo de graça, porque Deus está lhe dando a oportunidade de se acertar com Ele. O texto vai dizer assim também. Então, verso de número 27. Ele vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Então você vai ver que essas pessoas que alegaram, dizendo que comeram e beberam com
o mestre lá no verso 26, então começareis a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. O próprio Cristo vai dizer, olha, eu não conheço vocês. Então há muitas pessoas que, a despeito de estarem na presença do Senhor, né, comendo e bebendo, desfrutando de certa maneira de uma comunhão, convivendo com os santos, essas pessoas não são conhecidas de Deus. É como aquela passagem que Jesus disse, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Muitos vão dizer, mas em teu nome eu preguei, eu expulsei demônio, eu curei enfermos, tudo bem. Mas Jesus vai dizer, olha, eu não vos conheço. Ou seja, não é que Jesus não sabia quem essas pessoas eram, mas essas pessoas não eram conhecidas no sentido de terem uma relação de verdade íntima com o Mestre. Portanto, há muito crente nominal, há muita gente que está na igreja, que está pregando, que participa da ceia, que é presidente de departamentos, né, de líderes de ministérios e que não são salvos, que não têm comunhão com Deus, são cristãos apenas nominais, né? E você vai perceber então que essa porta, né, será fechada e eles ficarão de fora, mesmo batendo na porta, alegando, né, ter estado com o Mestre. Esse texto, ele é um texto que nos chama muita atenção para que nós possamos fazer uma análise, pensar um pouquinho se o nosso cristianismo, se o tipo de vida cristã que nós vivemos é realmente uma vida cristã autêntica, que se não somos apenas crente, né, de IBGE, crente apenas que tem um nome escrito no hall de membresia de uma igreja local, mas não o nome escrito no livro da vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, que possamos tomar muito cuidado para não estarmos nos enganando acerca das nossas práticas religiosas, sem contudo viver uma vida realmente de intimidade com o Senhor. Portanto, a graça de Cristo é de fato uma graça que perdoa pecador, que nos ama pelo significado que nós temos, mas ela nos convida à mudança, à transformação de vida. Não adianta estarmos na igreja vivendo uma vida errante, praticando coisas que são inconvenientes em relação a alguém que diz ser cristão, diz ser nascido de novo. Oremos. Pai bendito, nos ajuda a viver uma vida de piedade, de santidade, ó Pai, aproveitarmos o tempo que o Senhor tem nos dado, de vivermos a sua graça, não negligenciarmos, não viver uma vida de qualquer maneira, fazendo com que o sacrifício de Cristo seja de alguma maneira profanado com a nossa má conduta. Perdoa-nos, ó Deus, ajuda-nos a viver conforme a tua santa palavra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Se essa mensagem falou no teu coração, nos ajude a compartilhar o Evangelho através das redes sociais. Clique aí no gostei e envie para um amigo, coloque nas suas redes sociais para que outras pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. Em nome de Jesus.